O Night of Champions de 2026 deixou claro que a WWE está atravessando um período de transição. Aos poucos, a empresa começa a passar o bastão para uma nova geração de estrelas, que será responsável por liderar a companhia nos próximos anos. Um dos principais exemplos disso é Trick Williams, que após derrotar Ricky Sainz e manter o cinturão dos Estados Unidos, ele continua consolidando a sua posição como um dos principais nomes do SmackDown. E se a WWE mantiver essa trajetória, não será surpresa vê-lo se tornar o rosto da marca azul em um futuro muito próximo. Ainda mais impressionante é a ascensão de Oba Femi, que com a vitória no King of the Ring tem aí uma chance pelo título mundial em um futuro muito próximo. Mas aí eu falo com vocês que nem todos os talentos estão recebendo o mesmo tratamento. Quem também deveria fazer parte dessa nova era é Bron Breakker. Depois de dominar o NXT e chegar ao main roster cercado de expectativas, ele parecia destinado ao topo da empresa. E sua aliança com Seth Rollins e Paul Heyman, formando o grupo do The Vision, indicava que a WWE tinha grandes planos para o seu futuro. No entanto, a realidade tem sido bem diferente. Em vez de construir Bron Breakker como uma ameaça imparável, a empresa passou a colocá-lo em situações das quais ele acumula derrotas e perde credibilidade perante aos fãs. O exemplo mais recente foi a sua derrota para Seth Rollins no Night of Champions, resultado que levantou ainda mais dúvidas sobre a direção do seu personagem. É justamente isso que torna a situação tão preocupante. Bron Breakker reúne todas as qualidades para ser um dos pilares da WWE na próxima década. Ele tem presença, intensidade, carisma e talento dentro do ringue. Mesmo assim, seu impulso inicial parece estar sendo desperdiçado. Se a empresa não corrigir o rumo rapidamente, corre o sério risco de comprometer o desenvolvimento de um lutador que até há pouco tempo atrás era visto como uma das apostas mais seguras para liderar o futuro da empresa. E pois é, galera, Bron Breakker sofreu mais um duro golpe no Night of Champions, ao ser derrotado novamente por Seth Rollins. Embora o combate tenha sido muito bom dentro do ringue, o resultado levanta sérias dúvidas sobre a direção que a WWE está dando para um dos seus maiores talentos da nova geração. O evento foi marcado por momentos históricos. Oba Femi venceu o King of the Ring e Asuka conquistou o Queen of the Ring e garantiu uma luta pelo cinturão, enquanto Sami Zayn chocou o mundo ao derrotar Cody Rhodes e Gunther para conquistar o título da WWE pela primeira vez na sua carreira. Em meio a tantos acontecimentos importantes, a luta na jaula entre Seth Rollins e Bron Breakker acabou ficando em segundo plano. Isso não aconteceu por causa que o combate foi ruim, muito pelo contrário. Os dois entregaram uma batalha intensa, física e bastante divertida, mostrando novamente a excelente química que possuem dentro do ringue. O grande problema, galera, foi o desfecho. Rollins venceu mais uma vez, encerrando uma rivalidade que já dava sinais de desgaste. Depois de tantos capítulos, o público simplesmente deixou de se importar com essa história, principalmente porque a WWE não conseguiu manter o grupo The Vision relevante. Lesões e mudanças de planos enfraqueceram completamente a stable, fazendo com que ela perdesse boa parte do impacto que tinha quando foi formada. Além disso, Seth Rollins já havia derrotado Bron Breakker anteriormente, e repetir o mesmo resultado não acrescenta praticamente nada ao personagem de Rollins, que já está consolidado como uma estrela de elite na WWE. Em compensação, causa um enorme prejuízo para Bron Breakker, que precisava desesperadamente de uma vitória importante para recuperar o seu push que tinha ao chegar ao main roster. Aí eu falo com vocês que quando um veterano vence um talento em ascensão repetidas vezes, quem mais perde é justamente o futuro da empresa. E é exatamente essa sensação que ficou após o Night of Champions. Durante a sua passagem pelo NXT, Bron Breakker parecia destinado a se tornar uma das maiores estrelas da WWE hoje em dia. Com a transição da era Black and Gold para o NXT 2.0, ele assumiu o protagonismo da marca e rapidamente mostrou que tinha todas as ferramentas para chegar ao topo da WWE. Mesmo sem ter um passado na luta livre profissional,
final, o filho de Rick Steiner aprendeu o ofício em tempo recorde. Seu físico impressionante, intensidade e carisma fizeram dele o campeão dominante, levando muitos fãs a acreditar que ele estava pronto para o main roster muito antes da sua promoção oficial. Inicialmente tudo indicava que esse potencial seria aproveitado. No Raw, Bron Breakker conquistou diversas vezes o título intercontinental e mesmo atuando como heel, recebia reações extremamente positivas do público. Parecia apenas uma questão de tempo até que ele fosse elevado ao cenário dos títulos mundiais. Foi então que a WWE decidiu colocá-lo ao lado de Seth Rollins e Paul Heyman na Stable Division. A expectativa é que essa parceria servisse como o último passo antes de Bron Breakker assumir o seu protagonismo. O plano parecia bastante claro. O grupo cresceria até que Bron Breakker se voltasse contra Seth Rollins e assumisse o controle da Stable, mas foi justamente aí que tudo começou a desmoronar. Uma lesão legítima de Seth Rollins obrigou a WWE a mudar os planos da rivalidade. Enquanto esperava o retorno do líder da Stable, Bron Breakker entrou em uma disputa contra o então campeão mundial CM Punk, mas acabou sendo derrotado. Em seguida, foi envolvido na misteriosa história do Homem Mascarado, que nunca conseguiu engrenar de verdade. Pouco tempo depois, outro golpe de azar. Uma hérnia o tirou de ação por vários meses, fazendo com que ele perdesse a WrestleMania 42, o maior evento do ano. Quando finalmente retornou, a WWE tinha a oportunidade perfeita para reconstruí-lo como uma força imparável. O exemplo mais claro era Oba Femi, que voltou a receber uma proteção quase que absoluta e rapidamente foi colocado no caminho do main event. Com o Bron Breakker, porém, aconteceu exatamente o contrário. E em vez de ganhar um push, ele permaneceu preso a uma versão enfraquecida do Division e passou a acumular derrotas importantes para Seth Rollins. O resultado foi um personagem que deixou de parecer uma ameaça ao topo da empresa e passou a transmitir a imagem de alguém que ainda não estava no mesmo nível das maiores estrelas. O prejuízo é evidente. Um talento que há pouco tempo atrás era visto como o futuro campeão mundial, hoje parece preso no midcard, sem direção clara e longe da posição que muitos imaginavam para ele. Agora, caso a WWE queira recolocá-lo entre os principais nomes da empresa, terá um longo trabalho pela frente. Reconstruir a credibilidade de Bron Breakker vai levar meses. Isso, é claro, se a companhia realmente decidir investir nele novamente. Aí eu falo com vocês que a situação de Bron Breakker ainda parece possível, e a solução não parece tão complicada. O primeiro passo é tirá-lo do Division o mais rápido possível. Quando a facção foi criada, a ideia fazia sentido. O grupo tinha potencial para se tornar uma força dominante, algo semelhante ao que o Judgment Day representou nos seus últimos anos. O plano parecia claro. Bron Breakker cresceria ao lado de Seth Rollins e eventualmente tomaria o controle da Stable, consolidando ele como a nova grande ameaça da WWE. Mas infelizmente nada saiu como esperado. Parte da culpa nem sequer pode ser atribuída ao booking. Lesões atrapalham completamente os planos da empresa. Além de Seth Rollins, nomes como Bronson Reed e Logan Paul também ficaram fora de ação em momentos importantes, enfraquecendo a facção antes mesmo que ela pudesse atingir o seu verdadeiro potencial. Por isso, insistir na Division não faz mais sentido, pelo menos não para mim. A melhor decisão seria fazer Bron Breakker destruir o grupo de uma vez por todas. Em vez de simplesmente abandoná-lo, ele deveria eliminar seus próprios aliados e seguir carreira solo, mostrando que ele não precisa de ninguém para dominar a WWE. Embora um turn para babyface seja uma possibilidade, talvez o caminho mais interessante seja mantê-lo como heel. Com Oba Femi prestes a assumir o controle de principal herói da empresa, Bron Breakker pode ocupar o papel oposto, um vilão imprevisível, agressivo e capaz de atacar qualquer um a qualquer momento. Além disso, essa ruptura também abriria espaço para transformar Bronson Reed em um novo babyface quando ele retornar. Depois disso, a missão é bastante simples. Bron Breakker precisa voltar a vencer. Não importa o quão forte seja sua apresentação, se ele continuar perdendo as rivalidades mais importantes, a WWE precisa reconstruir a sua credibilidade imediatamente. E uma boa forma de começar isso seria colocá-lo em uma rivalidade contra Bronson Reed e garantir uma vitória convincente. Em seguida, ele poderia passar por outros grandes nomes, como CM Punk, reafirmando a sua posição como uma das maiores ameaças da marca. E se esse trabalho for bem feito,
momento, o destino final parece óbvio, Oba Femi. Há poucos meses, um confronto entre os dois parecia inevitável e equilibrado, reunindo dois dos maiores talentos da nova geração da WWE. Hoje essa diferença de status é evidente, mas ainda pode ser corrigida. Bron Breakker tem apenas 28 anos de idade. Ainda há tempo de sobra para transformá-lo em um dos rostos da empresa pelos próximos 10 anos ou mais. Porém, a WWE precisa agir agora. Os últimos meses enfraqueceram um personagem que parecia destinado ao topo, e ainda existe um caminho de volta, mas se a empresa continuar adiando essa mudança de direção, talvez seja tarde demais para recuperar todo aquele push que Bron Breakker um dia teve. Mas então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...